Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje é bem estratégica. Recentemente aqui no canal eu lancei uma enquete perguntando qual o seu hobby relacionado às guerras, à história das guerras. E entre as opções estava lá os Wargames. Muitas das pessoas que responderam ao questionário perguntaram mais especificamente o que é um Wargame. Então eu resolvi fazer esse programa hoje aqui no canal com o maior especialista brasileiro, o maior nome brasileiro dos jogos de guerra de tabuleiro, os Wargames, que é o Victor Baroni. O Baroni é um nome reconhecido internacionalmente, participa de eventos em vários países e tem um livro, inclusive, que está sendo publicado na Inglaterra, um livro com regras de Wargame. E a sua participação aqui no canal é para nós motivos de muito orgulho, porque é um grande nome dos jogos de estratégia. Não é isso, Baroni? Seja bem-vindo aqui ao Viagem na História. Bom, Mariano, primeiro eu queria agradecer a você e ao canal Viagem na História, que eu sou um grande fã, aos inscritos que estão assistindo ao programa, para a gente ter a oportunidade de falar do Wargame, que é esse mundo tão bacana e tão pouco conhecido ainda no Brasil. Muito obrigado, Baroni, pela sua participação mais uma vez. Eu gostaria que, inicialmente, você se apresentasse para o nosso público, explica para nós quem é o Victor Baroni. Bom, meu nome é Victor Baroni, eu tenho 53 anos, sou carioca, moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já há 20 anos, 21 anos, vim para cá em 2000. Sou jornalista, casado e um fanático aí pela história militar e também pelo Wargame. Ô Baroni, como começou esse seu interesse pelo Wargame, pelos jogos de guerra? Como que veio essa inspiração? O meu interesse pelos jogos de guerra, na verdade, surgiu do meu interesse pela história militar, pela coisa militar propriamente dita. Minha mãe diz que a primeira palavra que eu disse foi badal, e eles não sabiam o que era badal. Claro, quem sabe o que é badal, nem eu sei. Bom, mas na época, eles descobriram que era badal porque a gente fez uma viagem para Petrópolis, eu apontava para um soldado, para um guarda, e falava badal, badal. E eles chegaram à conclusão que badal era um soldado. Curioso, né? Bom, já muito pequenininho, meu pai me presenteou com aqueles antigos Forte Apaches, né? Que ainda era de madeira, a gente tinha que pregar a gente não, meu pai pregava os muros, né? E eu brincava com aquilo insistentemente, adorava. E eu tinha alguns vizinhos, isso lá na Tijuca, início da década de 70, bem menininho. E eu tinha esses dois vizinhos que tinham aquelas miniaturas escala 172, 20 milímetros, que são aquelas miniaturas de plastimodelismo da Italeri, que é muito comum, você tem em conta no Brasil, com certa facilidade em lojas de plastimodelismo. E a gente brincava com aquilo e fazia imensas batalhas. Eu acho que foi ali que surgiu o meu interesse pelo Wargame propriamente dito, né? Bom, também tinha uma vizinha, muito amiga da minha mãe, e a gente assistia junto, eu tenho essa lembrança, na mesma época, um seriado chamado Sangue e Areia, acho que era Sangue e Areia, se eu não me engano, da Segunda Guerra Mundial, ainda preto e branco, e aquilo também fortaleceu muito o meu interesse pelo tema. Bom, o tempo foi passando, eu saí da Tijuca, fui morei em Petrópolis um tempo, depois voltei para o Rio de Janeiro, continuei morando na Tijuca, depois fomos para a Barra da Tijuca, início da década de 80, 79 na verdade, e ali eu comecei a travar contato um pouquinho mais estreito com o Wargame propriamente dito, né? Então comecei a conhecer os jogos, comecei a conhecer sistemas de jogos e as miniaturas e tudo mais, e aquilo se desenvolveu e nunca mais eu abandonei o hobby. Já se vão aí 35 anos ou mais, entre 35 anos e 40 anos que eu me dedico a esse hobby. Hoje eu tenho uma coleção realmente muito grande. Depois de muito tempo a minha esposa me permitiu ter uma salinha dentro de casa, então eu tenho um 3x3 aqui, que é onde eu entulho aqui de miniaturas, e tenho a minha mesa de jogo. E é um hobby que eu nunca mais abandonei. E depois dessa explicação sua da paixão pelo Wargame, vem a pergunta óbvia para nós leigos, né? O que é, afinal de contas, o Wargame? A história do Wargame é muito interessante. Ela remonta
lá ao século XIX, né? Final do século XIX, meio do século XIX para frente, vamos dizer. E ela vem lá dos prussianos. Na verdade, jogos de guerra fazem parte da história, né, do homem, sempre fizeram, da história das civilizações, né? Você tem jogos de guerra desde os sumérios, passando pelos egípcios e por aí diante. Mas o uso de miniaturas para representar tropas dentro do que hoje é reconhecido como wargame vem lá do século XIX. Então os prussianos desenvolveram um sistema chamado Kriegspiel, que tinha por objetivo treinar os oficiais do exército prussiano. Então, esse sistema não utilizava miniaturas, utilizava pequenos blocos de madeira e era um sistema muito complexo, no qual você tinha um mapa topográfico e bastante detalhado. Em cima desse mapa topográfico você colocava essas tropas representadas por blocos de madeira, cavalaria, infantaria, artilharia e por aí vai. E você tinha de um lado oficiais representando um corpo de exército, do outro lado oficiais representando o inimigo, e no meio disso você tinha os, vamos usar esse termo, juízes, né, que recebiam as ordens por escrito de um lado e faziam um movimento em um mapa que ambos os lados não viam. Então eles não viam exatamente o que estava acontecendo do lado adversário. Bom, e essa foi a gênese do wargame que a gente conhece hoje. O tempo foi passando, isso foi se popularizando, outros países desenvolveram sistemas similares, até que no início do século XX, o autor H.G. Wells, né, que é um autor de ficção científica inglês muito conhecido hoje, né, tem inúmeros livros e filmes baseados na obra dele, livros dele e filmes baseados na obra dele, criou um sistema para uso do público, chamado Little Wars, né, pequenas guerras. A partir dali, ele usa miniaturas de fato, para representar as tropas, com regras específicas para movimento, disparo e por aí vai. Essa foi, vamos dizer, a gênese do wargame que a gente conhece hoje. A partir daí, né, no início do século XX, aí você tem o desenvolvimento do wargame como um jogo propriamente dito, muito fortalecido na década de 50, na Inglaterra principalmente. Com o surgimento de fábricas de miniaturas, a Inglaterra hoje ainda é o local mais forte é o maior exponente do hobby hoje no mundo, tem os Estados Unidos também, mas a Inglaterra é o forte. Então você tem ali o desenvolvimento de regras, de fabricantes de miniaturas, englobando vários momentos históricos, desde os antigos, né, egípcios, assírios e por aí vai, entrando pelos combates, pelas guerras do século XVIII e XIX, depois, posteriormente isso, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, até que surge, vamos dizer, talvez a partir da década de 70, jogos focados em ficção científica. Hoje, o wargame é um mercado muito grande, né? Muito pouco conhecido no Brasil, mas, vamos dizer, na Europa e nos Estados Unidos é bastante disseminado. E hoje você tem o que a gente chama de wargames históricos, que abordam as guerras propriamente ditas, né, da história da humanidade. Você tem o wargame dedicado à ficção científica, aí tem desde Guerra nas Estrelas, Star Wars, temas variados, abordando ficção científica. E você tem até temas de terror, por exemplo. Você tem wargames baseados no universo do Walking Dead e por aí vai. Então você tem uma variedade muito grande de wargames. E a partir daí, como é um mercado, isso gera a criação de um mercado paralelo que oferece miniaturas. Então você tem N fabricantes no mundo todo, especialmente na Europa, Estados Unidos e Austrália, Nova Zelândia, você tem bons fabricantes também. E não só de miniaturas, mas também de maquetes, porque a maquete faz parte da elaboração de uma mesa de jogo, né? Então, assim, o wargame, ele não é apenas um jogo com miniatura, ele vai muito além disso, envolve muitas outras coisas. Poxa, Baroni, que bacana! Eu sou muito fã do H.G. Wells, já li A Guerra dos Mundos umas 3 vezes, A Máquina do Tempo, outro livro fantástico, não se confunda com os filmes são bons, mas os livros, a escrita do H.G. Wells é algo assim espetacular. E eu não sabia que ele foi o criador do wargame moderno, né, com regras, os jogos de tabuleiro. Que bacana, uma boa informação. Uma outra coisa que você falou também que eu gosto muito, tanto é do Forte Apache, acho que todos nós aqui do canal já tivemos, ou ainda temos, né, Forte Apache. Aliás, quem tiver, manda foto aqui, a gente vai colocar no canal os melhores
montagens aí do Forte Apache, só para dar uma quebrada nos próximos programas, tá? E também eu jogava muito War. O War tinha um outro jogo não tão famoso chamado Diplomacia, que era sobre a Primeira Guerra Mundial, que era muito bacana. E eu jogava também aí na minha adolescência, né? Hoje em dia eu não tenho muito tempo, mas gosto muito das três coisas, Forte Apache, o War e até o jogo Diplomacia. Mas vamos então à próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Qualquer pessoa pode jogar Wargame? Ou seja, o que envolve? Porque eu sei que tem muitos detalhes, não é, Baroni? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. O que envolve? Como fazer um tabuleiro de Wargame? O Wargame não é só um jogo de miniatura pelo seguinte. Primeiro, ele, principalmente os históricos, né? Ele envolve a literatura também. Porque se você se interessa, por exemplo, pela Segunda Guerra Mundial e vai representar um wargame focado nesse período, você vai ler sobre isso. Então, o wargame ele é um incentivador muito grande da literatura. Isso por uma coisa. Outro lado, as artes plásticas. Porque essas miniaturas, elas não vêm pintadas. Elas vêm, normalmente, você tem várias escalas, né, que vão de 2 milímetros, que é uma coisa micro, até 28 milímetros, que é uma escala maior, dá para dar mais detalhe, passando por 20 milímetros, 15 milímetros, isso define o tamanho das miniaturas, né? E a escala do mapa. Bom, então ele envolve a pintura dessas miniaturas. Você precisa pintar essas miniaturas à mão, o que é um dificultador para o hobby, mas ao mesmo tempo é uma das coisas bacanas, né, do hobby, que é você ter a criatividade de ter que pintar, pesquisar sobre aqueles uniformes, para você fazer uma coisa com fidedignidade histórica e por aí vai. E, além disso, você tem a criação do mapa em si. Na verdade, quando a gente fala mapa, a gente fala uma mesa de jogo que varia muito em tamanho. Eu, na minha casa, tenho uma mesa de 2,40 por 1,5. Então, você pode jogar em mesas muito maiores e também menores, dependendo do espaço que você tem. Então, você precisa criar os mapas, né? Você precisa criar casas, fortes, rios, colinas, árvores, arbustos. Tudo isso faz parte da criatividade do jogo. É claro que existe um mercado muito grande que oferece esse tipo de material já pronto, né? Mas ainda assim, normalmente uma mesa de jogo utiliza materiais que já vem prontos, de maquete, e material que você mesmo cria, né? Isso é uma parte gostosa do hobby. Ô, Baroni, e nesse processo todo, qual a maior dificuldade que um criador, uma pessoa que vai montar o seu tabuleiro, o seu jogo, a sua mesa de jogos, qual a maior dificuldade para uma pessoa montar um jogo de wargame? Conforme eu estava falando, a parte talvez da maquete, de pintar as miniaturas, seja a parte mais difícil, porque requer uma certa habilidade manual, né? Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. E você também não precisa ser um artista para pintar a miniatura. Você pode pintar a miniatura de acordo com a tua habilidade. É claro que miniaturas bem pintadas, uma mesa com maquetes bem feitas, vão dar um outro clima no jogo, né? Mas eu não diria que esse seja um dificultador do hobby. Eu acho que o maior problema para o Brasil, para o wargame, é a dificuldade que a gente tem de importar material. Porque, infelizmente, como o hobby é pouco difundido no Brasil e você não tem um mercado para o wargame aqui no Brasil, o que ocorre é que nós temos que comprar tudo fora. E a gente sabe que o preço que a gente tem hoje, o câmbio do real para o dólar, para o euro, para a libra, é realmente muito caro ainda. Nós temos poucos fabricantes no Brasil, existem alguns fabricantes que se dedicam, na verdade, ao RPG, né? Que é, vamos dizer assim, um primo do wargame, um primo mais moderno do wargame. Você precisa, por exemplo, para fazer um batalhão em 28mm, de 20 a 30 miniaturas, ou até mais. Então fica caro realmente para você importar. Mesma coisa de maquete, né? Se você não tem habilidade de criar, você precisa comprar. Mas eu acho que com boa vontade e com dedicação, você consegue fazer as suas próprias maquetes. Hoje a gente tem aí esse fenômeno das impressoras 3D que estão facilitando um pouco a vida do wargamer brasileiro. Você pode comprar um arquivo fora um preço razoável e imprimir essas miniaturas aqui no Brasil. Eu acho que é uma saída legal. Bom, inevitavelmente vem a pergunta, no Brasil o wargame é forte? Existem muitos jogadores aqui no nosso país, Barão? Não, na verdade não. Você não tem muitos jogadores no Brasil. Como eu disse, o wargame ele é um hobby ainda pouco difundido no Brasil, infelizmente. Você tem aí alguns núcleos em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados do Sul, e um pequeno núcleo aqui em Mato Grosso do Sul, que é bastante representativo,
pelo tipo de trabalho que a gente faz aqui, dedicado principalmente aos históricos, né? Mas não, infelizmente, ainda é um hobby de nicho. É um hobby de nicho mundial, mas no Brasil ainda muito mais. E a literatura para o Wargame? Existem muitos livros lançados no Brasil? Como eu disse antes, o Wargame é um mercado, né? É um mercado lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então você tem editoras e fabricantes de miniaturas e maquetes e também editoras que se dedicam a lançar material específico. E assim, as editoras dedicadas ao Wargame, elas estão sempre publicando também história militar. Então esses dois temas estão sempre caminhando juntos. Aqui no Brasil, eu acho que um bom ponto de partida seria no Facebook, a nossa fanpage Wargame Brasil, que eu acho que a partir dali é um ponto relativamente fácil de você dar um pontapé inicial para quem quer, se você quer se aprofundar no tema e conhecer um pouco mais sobre o Wargame. Acho que é um bom ponto para começar. E o seu livro especificamente, Baroni? A gente sabe que você está lançando um livro, inclusive internacionalmente. Fala um pouquinho dessa obra que você desenvolveu. Na verdade é o seguinte, eu sempre gostei de mexer com as regras do jogo. Porque o Wargame, como é que ele funciona? Ele tem regras para movimentar as tropas no campo de batalha, ou seja, as miniaturas. Ele tem regras para o alcance das armas, né? Disparo de arma de fogo, artilharia, armas de mão, né, de melee, né, de combate corpo a corpo. Dependendo se você está jogando com um cenário focado em história antiga, você vai ter flechas, lanças e por aí vai. O desenvolvimento de regras de Wargame sempre foi uma paixão minha, além do jogo. Eu sempre desenvolvi sistemas de regras e nunca tive assim um enfoque comercial, até porque, como eu disse, não existe no Brasil um mercado para o Wargame. Então eu tenho hoje desenvolvido e disponibilizado gratuitamente lá na Wargame Brasil, no Facebook, na nossa fanpage, cerca de 10 a 15 sistemas de regra, que vão desde Segunda Guerra Mundial, passam por guerras, combates aéreos na Primeira Guerra Mundial, Era das Navegações, ficção científica, Guerra Civil Americana, guerras napoleônicas, uma série de sistemas que você pode baixar gratuitamente e usar para dar um pontapé inicial no seu jogo. Você pode jogar com essas regras gratuitas que eu distribuo ali dentro da Wargame Brasil. E um detalhe, não tenho miniatura. Você já tem a regra, ok? Você pode baixar lá. Não tenho miniatura. Você pode jogar até com miniatura de papel. Dentro da Wargame Brasil a gente tem links ali que você pode baixar, imprimir as miniaturas, monta elas, não é muito difícil, em 2D. E você pode usar miniaturas de papel para jogar. Tem muita gente que utiliza e é tão gostoso quanto jogar com miniaturas de verdade, miniaturas vamos dizer, ou de plástico, ou de resina, ou de metal. E aí o que acontece, né? Há 2 anos atrás, a gente teve uma grande surpresa aqui no Brasil. Um grande fabricante de miniaturas, inglês, a Perry Miniatures, que é um dos fabricantes mais respeitados hoje no mundo, lançou uma linha de miniaturas para a Guerra da Tríplice Aliança, a nossa Guerra do Paraguai, né? Foi a primeira vez que um conflito sul-americano foi retratado por uma empresa de Wargame, porque na verdade a Guerra do Paraguai é muito pouco conhecida na Europa e nos Estados Unidos, apesar de ter sido tão importante, né? O maior conflito armado já ocorrido na América do Sul, né? Extremamente importante para a gente e também para o cenário mundial. E isso despertou um interesse do público europeu, mais europeu do que americano, mas um grande interesse do público europeu por esse período. E o curioso, não havia nenhum sistema de regras de Wargame focado na Guerra do Paraguai. Isso me deu o incentivo necessário para eu começar a desenvolver um sistema de regras para a Guerra do Paraguai, né? E aí foi muito interessante, porque eu moro, como eu disse, em Campo Grande, eu estou próximo de alguns locais onde parte desse conflito ocorreu, principalmente fronteira do Paraguai, Corumbá, Ponta Porã ali para o sul, alguns locais dessa região. E eu comecei a desenvolver um sistema primeiro a ler sobre o tema, né? Eu tinha alguma leitura sobre o tema, mas ainda insípida, e aí eu comecei a me dedicar à leitura sobre o tema, li as principais obras nacionais relacionadas à Guerra do Paraguai, e algumas obras de autores americanos e ingleses, focado na Guerra do Paraguai. Interessante, tem ali alguns autores que se dedicam ao tema, apesar de pouco conhecido, como eu disse. E a partir dali eu consegui desenvolver esse sistema, que
que se chama em português Fronteiras de Sangue, e esse foi o primeiro sistema que eu resolvi comercializar em português. Então ele está à venda lá no Wargame Brasil, em PDF, em formato digital. E aí o mais bacana disso tudo foi que uma editora inglesa, através de um amigo wargamer inglês, que me apresentou meu trabalho a essa editora, uma editora chamada Caliver Books, se interessou em lançar esse livro em inglês. E a coisa já andou, e o livro está para ser lançado aí nas próximas semanas. Eu já finalizei a última revisão de layout. Ele vai ser lançado na Inglaterra, acredito que mais, no máximo 30 dias já esteja lançado. Vai se chamar Border of Bloods. Então, assim, vai estar disponível em formato físico e vai ser a primeira vez que um autor de wargame brasileiro publica fora do Brasil. E acredito que é o primeiro livro de wargame dedicado a um confronto sul-americano. Primeiro, com certeza, sobre a Guerra do Paraguai. E, poxa, é uma grande honra para mim. E eu espero que isso também faça com que os conflitos do nosso continente sejam olhados também pelo hobby e que possam ser explorados também, porque nós temos uma história muito rica nesse sentido, né? E quais as dificuldades, né, para escrever o livro, para escrever as regras? O que você teve que pesquisar? O livro sai agora, nos próximos 30 dias, e acho que o principal desafio de ter desenvolvido esse sistema foi adaptar as particularidades da Guerra do Paraguai para as regras de wargame. Basicamente, a Guerra do Paraguai, né, ela é contemporânea da Guerra Civil Americana. Eu já tinha desenvolvido o sistema de regra para a Guerra Civil Americana, então, assim, basicamente, o tipo de armamento que é utilizado é muito próximo, embora na Guerra do Paraguai você tenha armamentos, uma mistura de armamentos modernos com armamentos antigos, né? Você tinha ali muito uso de fuzis de alma lisa, e também de artilharia de alma lisa. A artilharia era uma mistura tremenda de peças mais modernas com peças muito antigas e não usadas mais em lugar nenhum do mundo. Então esse foi um desafio, fazer uma mescla para que isso pudesse ser representado nas regras e principalmente representar o terreno. Porque o terreno da Guerra do Paraguai tem algumas especificidades, né? É um terreno muito difícil. Existe até um colega, o wargamer inglês, falou para mim que a Guerra do Paraguai, depois que ele leu o esboço do meu livro, ele foi um dos revisores, falou: poxa, parece que a Guerra do Paraguai é uma mistura de Guerra Civil Americana, né? Pelo tipo de armamento utilizado, com Guerra do Vietnã, pelo tipo do terreno. E é verdade. Você tinha ali, principalmente no Paraguai, áreas alagadas de dificílima locomoção. Você tinha os esteiros, né, que eram áreas alagadas, pantanosas, que os paraguaios conheciam muito bem e os aliados, brasileiros, uruguaios e argentinos, não conheciam. Então era muito difícil de você circular naquele ambiente. Isso eu precisei representar nas regras. Acho que eu fui bem sucedido. Né? Vamos ver, tomara que o pessoal do hobby goste do sistema, principalmente os americanos e ingleses, que é para quem esse livro está sendo direcionado. O Baroni, e com tanta pesquisa e tanta dedicação, ainda sobra tempo para alguns outros hobbies? Você tem outros hobbies ligados à história militar? Então, é como eu falei, é inevitável, né? Assim, o wargame é uma consequência do interesse pela história militar, né? Então eu sempre gostei muito de filmes. Falei agora, já tinha falado anteriormente sobre o Sangue e Areia, se eu não me engano é esse o nome desse seriado antigo, ainda em preto e branco. Gostava muito dos seriados, filmes de guerra, sempre fui um aficionado. E livros, eu gosto muito de ler, né? Eu sou um leitor assíduo e livros relativos à história militar fazem parte do meu dia a dia. Eu tenho já, vamos dizer assim, uma boa bagagem de leitura de livros militares. Agora, inclusive, estou lendo sobre a guerra de submarinos na Segunda Guerra Mundial, que é um tema que me chamou a atenção recente, e eu tinha pouca leitura sobre o tema e tenho lido bastante. Então, assim, leitura, literatura, filmes, acho que são dois pontos de suporte para o wargame propriamente dito, dentro do meu interesse sobre história militar. Bom, e tanta leitura e tanta pesquisa ajuda também nos detalhes que você está sempre atento, né? Qual a dificuldade desses detalhes? Como você faz para incorporar o máximo de detalhamento aos jogos que você monta? Mariano, as dificuldades principais de montar uma mesa de wargame, você ter as miniaturas pintadas, porque eu acho que as miniaturas pintadas, elas dão uma outra vida na mesa, então
é um processo longo, né, de você pintar uma a uma e tudo mais. Por outro lado, há no Brasil um mercado de pintura de miniaturas. Se você quiser jogar o Wargame e não tiver nem tempo, nem paciência ou a habilidade necessária para pintar uma miniatura, existem pessoas que oferecem esse serviço, tá? Em média custa aí em torno de R$15 uma miniatura de 28mm a pintura dela. Você pode mandar pintar. Eu mesmo já usei serviço, às vezes por falta de tempo e para ter uma miniatura mais rápida, já usei também o serviço. Outra dificuldade são as maquetes, né? Se você quiser jogar com uma mesa bacana, uma maquete bem feita, você tem que fazer essas maquetes, né? Então assim, são dificultadores, mas ao mesmo tempo, para quem é do hobby, são prazeres, né? Porque pintar miniatura, mexer com as maquetes, fazem parte do hobby também, são prazeres que a gente tem. E tanta leitura e pesquisa deve te ajudar na hora que você começa a confeccionar os jogos, não é? Mas que material você costuma usar, né? O que você usa para confeccionar as mesas de jogos? E dessas que você já montou, qual que você mais gosta, tem mais apreço? Mariano, eu gosto muito de criar batalhas históricas, né? Ou seja, reproduzindo na mesa de jogo batalhas que de fato ocorreram, né? Então, eu acho que tem 3 batalhas assim que eu reproduzi que eu gostei bastante. Uma delas foi Agincourt, né, ingleses contra franceses, né? Foi uma batalha muito importante, né, na formação, não na formação, mas no fortalecimento da monarquia inglesa, né? E uma batalha assim, com grandes perdas para a nobreza francesa. Eu acho que é uma batalha emblemática. E eu montei uma mesa de jogo usando miniaturas de 6mm, que eu tenho bastante coisa, que eu uso tanto para a Guerra das Rosas quanto para a Guerra dos 100 Anos. Foi uma mesa que eu curti fazer. Outra mesa que eu gostei muito de fazer foi a reprodução da Batalha de Waterloo, usando miniaturas de 8mm, e ali a gente reproduziu as principais estruturas, né, envolvidas no combate, né, ou seja, os exércitos ingleses e franceses e prussianos, foram as principais forças envolvidas. Foi uma mesa muito bacana de ter feito. Outra mesa que eu gostei muito de ter feito foi a reprodução da carga de Pickett da Batalha de Gettysburg, Guerra Civil Americana. Eu fiz com miniaturas também de 6mm, inclusive de uma coleção que eu já me desfiz, porque eu troquei de escala, saí dos 6mm e fui para 12,5, e estou inclusive pintando essas miniaturas atualmente. Então essas 3 batalhas eu acho que foram emblemáticas, eu gostei muito de ter colocado na mesa. Foi muito gostoso assim, reproduzir o fato histórico na mesa de jogo. Obviamente, esse programa vai despertar em muitos dos nossos inscritos a vontade de entrar nesse universo do Wargame. Qual o conselho que você dá para quem pretende saber mais sobre o Wargames? Se você tem interesse pelo Wargame, acho que a primeira coisa é você entender o que é o Wargame. Então eu volto a indicar a Wargame Brasil, a nossa página, a nossa fanpage no Facebook. A partir dali você pode ter as primeiras dicas sobre o hobby. A gente tem também um espaço no WhatsApp da própria Wargame Brasil. Dentro da Wargame Brasil você pode ter acesso a ele. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Mas se você quer por iniciativa própria pesquisar sobre o Wargame, eu indico que vá lá no Google e bote Wargame Miniaturas. E ali você vai ter uma série de artigos, principalmente em inglês, viu? Em português, pouca coisa. Muita coisa em inglês sobre o tema. É o ponto de partida inicial, para você entender o que é o hobby, o que você precisa para começar, e a partir daí ingressar nesse mundo tão bacana que envolve não só história militar, mas envolve também artes plásticas, literatura e outras atividades que fazem com que a gente possa reproduzir numa mesa de jogo as principais batalhas aí da história da humanidade, que é um tema que tanto nos interessa. Puxa, Barone, é uma verdadeira aula e também um incentivo para a gente que gosta de história militar. Até eu fiquei curioso aí e quero saber mais sobre esse mundo do Wargame. Me interessou, mesmo porque eu já era um jogador disso lá atrás. Como eu disse aí durante o programa, né, eu jogava muito War, diplomacia. Voltou aqui, você redespertou esse interesse. Vou acompanhar mais de perto esse mundo do Wargame, tá bom, Barone? E com isso tudo eu só tenho a agradecer a você. Obrigado pela sua disponibilidade de atender ao nosso pedido para ter essa conversa e levar o Wargame para outros públicos aqui do Viagem na História, tá bom, Barone? Muito obrigado pela sua atenção. Espero em breve estar aí no Mato Grosso. Nós estamos programando de fazer algumas
matérias aí nos campos de batalha da Guerra do Paraguai, e com certeza eu vou fazer uma visitinha aí para vocês, e quem sabe você não possa nos acompanhar nessas andanças pelos campos de batalha. Tá bom, Barone? Muito obrigado. Ô Mariano, eu queria agradecer muito o espaço que você deu para o nosso hobby, para o Wargame. Poxa, é um grande prazer, uma grande honra aqui falar um pouquinho desse hobby para o canal, que é um canal que eu acompanho e gosto bastante, tá nos meus favoritos do YouTube. Agradecer também aí aos assinantes pela paciência, espero que vocês tenham curtido aí esse papo gostoso que a gente teve. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. E obrigado a você que acompanhou mais esse programa aqui do Viagem na História. Espero que tenham gostado, né? A gente sempre procura trazer algumas coisas relacionadas ao universo das histórias de guerra, das histórias militares. E o Barone foi muito agradável essa conversa com ele. E eu acho que você também gostou. E se gostou, deixa o like no programa, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, mande os comentários e até a próxima.